dia, graça e paz. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Hoje está um pouco diferente aqui a paisagem, né? Vim gravar aqui no parque para vocês. E o tema de hoje é criado para ser eterno. Vamos ler então a reflexão do dia. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Mudei de lugar por causa do barulho no fundo. Vamos ver se agora a gente consegue. Então, o tema criado para ser eterno. E qual a única coisa que eu devo parar de fazer e qual a única coisa que eu devo começar a fazer hoje? A pergunta é bem específica, né? Ela diz que é hoje. Não é amanhã, não é depois. É o que a gente precisa mudar hoje. E aí eu grifei algumas partes da leitura aqui que eu acho importante a gente destacar, que ele diz, né, uma frase do C.S. Lewis, que existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus seja feita a tua vontade e aquelas a quem Deus diz seja feita a sua vontade. Então, tragicamente, muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele nesse mundo. E como isso impacta nessa resposta que a gente tem que dar hoje. O que eu devo parar de fazer hoje e o que eu devo começar a fazer hoje, para que eu não seja essa pessoa para quem Deus vai dizer que seja feita a sua vontade. Porque não estivemos com Ele aqui nesse período, né, terreno. O capítulo ele fala bastante sobre aqui ser um teste, uma fase, uma preparação para aquilo que vai ser eterno. E quando a gente começa a colocar a luz da eternidade no nosso dia a dia, quando a gente começa a acender, né, essa luz de que isso daqui é passageiro, porém existe algo que é eterno, existe um lugar eterno para onde nós iremos depois daqui, os valores mudam e as prioridades são reordenadas. A gente passa a tomar decisões muito mais com base no que está por vir depois daqui e não com o aqui e agora. E o versículo de Salmos 33 também grifei, né? Que diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Então, o nosso propósito nessa vida está ligado ao nosso propósito eterno. Portanto, se Deus nos criou com um propósito, esse propósito não termina aqui. Esse propósito continua na eternidade. Por isso que a gente tem que buscar vivê-lo desde agora, porque se eu viver o propósito de Deus para minha vida aqui, eu estou preparada para viver o propósito de Deus na eternidade. Se eu não consigo viver o propósito de Deus para minha vida aqui, então talvez eu não esteja preparada para vivê-lo na eternidade. E aí eu vou ter que viver a eternidade sem Deus. Então a gente deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. A gente deve pensar mais a respeito do que vem depois dessa vida passageira. A gente deve ter menos medo de pensar na morte, no depois da morte, porque nela é que começa a eternidade. E a gente não pode se esquecer disso, que esse período aqui é uma transição. Ele até faz a comparação com o bebê que está na barriga da mãe. Eu sou gestante, né? Meu bebezinho está aqui crescendo, mas o propósito dele não é ficar na barriga. Ele vai nascer, ele vai ter uma outra fase aqui fora, e assim somos nós, estamos nesse mundo sendo preparados, formados para aquilo que é eterno. Não vamos ficar aqui sempre, assim como o bebê não vai ficar dentro da barriga para sempre, nós não vamos estar sempre nesse mundo, mas em algum determinado momento nós passaremos para a eternidade. E respondendo então a pergunta: o que eu devo parar de fazer e o que eu devo começar a fazer? Trazendo para mim, Lenita, minha vida pessoal, e aí cada um tem a sua resposta, não existe certo e errado para as perguntas desse livro. Como eu disse desde o primeiro dia,
Eu estou compartilhando as minhas reflexões, a minha percepção, a minha experiência com Deus ao ler o livro, para que isso ajude algumas pessoas que talvez não tenham esse hábito de refletir, de pensar e de se abrir, né, para que o Espírito Santo fale. Pensando em mim, o que eu devo fazer hoje é deixar de me preocupar tanto com as coisas terrenas. Voltando para o meu contexto de grávida, de maternidade, existem milhões de balõezinhos aqui assim na minha cabeça o dia todo. O que eu preciso planejar, o que eu preciso comprar, o que eu preciso preparar. É berço, é carrinho, é bebê conforto, é cômoda, é enxoval. É uma infinidade de coisas que eu preciso preparar para o avião. E isso tudo fica gastando a nossa energia. Então talvez você aí seja um boleto, seja um carro, seja um apartamento, seja alguma coisa que está piscando aí o seu alerta de preocupação e que está gastando a sua energia. Então eu creio que isso, para mim hoje, é o que eu devo parar de fazer. Parar de me preocupar tanto com uma coisa que vai durar tão pouco, com uma coisa que vai ser tão passageira, e que se Deus é meu provedor, Ele já preparou todas as coisas. É claro que sim, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estar disposta, eu preciso estar disponível, eu preciso me empenhar, porque faz parte do nosso papel terreno, aprendermos a nos empenhar, aprendermos a desenvolver, aprendermos a trabalhar. Tudo isso faz parte da nossa missão aqui na Terra. Tudo isso molda o nosso caráter, molda quem a gente é. Tudo isso fala, né, leva para Deus como a gente tem buscado viver a palavra dele. Mas eu não devo gastar energia, eu não devo gastar, sabe, não devo permitir que isso me tome da eternidade, de esquecer que tudo isso aqui vai passar e que eu não devo me preocupar tanto com essas coisas. Eu devo estar mais preocupada com o fato de a minha casa, trazendo de novo, tá, para minha vida e para o meu exemplo. Você reflete aí na sua vida, no seu cotidiano, naquilo que é a sua realidade hoje. Eu estou trazendo para minha. A minha casa está preparada para receber um bebê espiritualmente, emocionalmente. O meu lar é um lar saudável para receber esse bebê. O meu lar é harmonioso. O meu lar vai conseguir trazer para esse bebê um pouquinho do que é viver o céu na terra. Ele vai conseguir se sentir amado, acolhido. Sabe, nós estamos preparados emocionalmente e espiritualmente para cuidar de uma vida, que não existe nada com maior valor para o Senhor do que uma vida. Então, às vezes a gente passa tanto tempo se preocupando com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é palpável, né? Com a cômoda, o berço, o carrinho, como eu disse, e a gente não se prepara para aquilo que é eterno. A gente não se prepara para cuidar das emoções, para cuidar do espírito, para cuidar daquilo que de fato tem valor para o Senhor. E isso é viver uma vida com propósito, que é o tema do nosso livro, do nosso devocional. Viver uma vida com propósito é viver na medida daquilo que importa para Deus e não daquilo que importa para esse mundo. Para esse mundo, meu filho, precisa ter um carrinho top. Para eu impressionar as pessoas desse mundo, eu preciso ter um quarto lindo, todo decorado. Mas para Deus, eu preciso ter princípios, eu preciso ter valores, eu preciso ter a fé, a convicção, a certeza, a verdade, a experiência de conhecer Jesus, de quem é Jesus, e eu preciso transferir isso para o meu filho, e não importa o lugar físico onde isso vai acontecer. Você entende a diferença? E o que é que eu preciso parar de fazer hoje e começar a fazer hoje? Planejar mais o ambiente espiritual. A gente planeja tanto como a gente quer viver no físico. A gente idealiza tanto como a gente quer a casa, o carro dos sonhos. A gente faz aquele painel lindo, maravilhoso para não esquecer, para ter em mente. E tudo isso é válido. Eu não estou dizendo para você não fazer.
Você pode fazer, eu já fiz, meu esposo faz, tem lá no computador as fotos daquilo que ele busca, daquilo que ele sonha, isso é válido. Deus não se ofende com os nossos sonhos terrenos, isso não ofende a Deus. Queremos viver bem nessa terra, mas o que ofende a Deus é nos esquecermos da eternidade, é buscarmos somente essas coisas e não darmos a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma dedicação, a mesma vontade, não termos isso com relação àquilo que é eterno, aquilo que Ele valoriza. Não prepararmos a nossa casa espiritualmente, não orarmos, não colocarmos um louvor, não adorarmos a Deus, não prepararmos um ambiente onde Ele seja recebido, onde Ele seja acolhido. A gente prepara um ambiente para receber as pessoas. Quando você vai receber alguém, você quer preparar. Eu já fui, como fala? Neurótica com limpeza. Quando ia alguém na minha casa, tinha que limpar em cima da geladeira, tinha que limpar o ventilador, tinha que limpar tudo, tinha que estar impecável a minha casa para alguém poder entrar dentro dela. Se não tivesse, pronto, eu já estava vivendo um inferno dentro de casa. Coitado do meu marido, ele sabe bem como era. Quantas vezes nós íamos receber casais e até um minuto antes do casal chegar, a gente estava quebrando pau dentro de casa porque alguma coisa não estava como eu queria. Então eu já sofri com isso. Hoje eu não sofro mais. Hoje eu me preocupo em a minha casa ser um ambiente acolhedor, ser um lugar onde as pessoas vão sentir uma presença diferente, onde ser um lugar que quando aquela pessoa entrar, ela sentir que ali existe uma família feliz, ali existem filhos felizes, saudáveis, que têm atenção dos pais, ali existe um casamento feliz, um casamento que tem intimidade, que não perdeu o desejo, que não perdeu a atração, que não perdeu o amor, que não perdeu o respeito, que não perdeu o carinho. Isso é o anseio do meu coração hoje, na minha casa. E isso é o que Deus espera de nós, que a gente planeje não só as coisas materiais. E mais uma vez, não está errado planejar o material. Eu planejo, eu tenho um sonho. Eu vou ter 4 filhos agora, eu preciso do carro de 7 lugares. Isso requer um planejamento. Não tem como eu conquistar sem planejar. Isso requer que eu dedique tempo e energia. Eu tenho que fazer isso. Mas isso não pode roubar de mim a prioridade. Sabe, como ele disse aqui, quando os valores são eternos, as prioridades se reorganizam. Porque mais do que querer ter um carro de 7 lugares, eu preciso querer que essa criança seja amada, seja abençoada, seja cheia da presença de Deus. Eu preciso querer as coisas eternas mais do que as coisas terrenas. Então essa é a reflexão de hoje. Nós fomos criados para ser eterno. Nós não acabamos aqui. E nós não podemos dedicar toda a nossa energia, todo o nosso esforço, toda a nossa saúde somente com as coisas que acabam aqui. Nós precisamos planejar, organizar e desejar viver aquilo que importa para Deus. Então eu espero que essa reflexão fale com você hoje, que isso traga uma mudança na sua mente, como eu já disse também, não sei se foi ontem, antes de ontem, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Então que essa palavra traga uma renovação, que você possa pensar o que você, eu disse o que eu, Lenita, preciso parar de pensar hoje e preciso começar a planejar, e preciso começar a fazer. Mas o que você precisa parar de fazer hoje e começar a fazer hoje, para que você tenha uma vida guiada por aquilo que é eterno e não por aquilo que é passageiro. Que Deus te abençoe.